Quero desejar a todos uma boa noite, a todos os irmãos e os nossos amigos que estão assistindo essa transmissão. Quero agradecer a todos vocês que estão tirando um tempo para, junto com toda a igreja, adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, através de louvores, através de orações e também através da exposição da palavra, onde aprenderemos mais sobre o Senhor. Eu quero agradecer também ao nosso Deus por essa oportunidade, porque novamente nós sempre repetimos a bênção do Senhor, que é a tecnologia que tem nos ajudado a manter as nossas programações. Nós temos programações semanais, como essa que você está aí assistindo, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Então vamos orar a Ele, agradecido por essa bênção que é a tecnologia, mas também pedindo que o nome do Senhor seja adorado nessa noite. Então, ore comigo. Pai eterno, muito obrigado porque nós temos a oportunidade e o privilégio de nos reunirmos, ainda que nas nossas casas, através da tecnologia, do YouTube especificamente, para cultuarmos o Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos deu esse escape e nós podemos, através dele, termos as nossas vidas edificadas e uma oportunidade de cultuarmos o Senhor. Nós pedimos ao Deus que o Senhor nos abençoe no tempo que nós teremos, que seja um tempo muito agradável, principalmente para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo é a nossa oração. Amém. Irmãos, eu peço que você, nesse momento, abra a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. Nós iremos fazer uma leitura. Inicialmente, nós leremos dos versos 13 a 17 e depois nós voltaremos para o livro de Tiago em outro momento no nosso culto para lermos o capítulo 5, dos versos 7 até o verso 20. Então, abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. O texto da palavra do Senhor em Tiago, capítulo 4, versos 13 a 17, diz assim: Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, que Deus abençoe as nossas vidas através da sua santa palavra, e nesse momento eu convido você para cantar ao Senhor e convido os irmãos Cleilton e Raquel que nos conduzirão a alguns louvores. Boa noite, irmãos. Nós queremos convidá-lo a adorar o nosso Deus nessa noite, com dois cânticos nesse primeiro momento. E o primeiro cântico que nós entoaremos tem por título Os Meus Lábios de Novo, para que você possa louvar ao nosso Deus cantando esse cântico a Ele. Deus,
Esse tem por título Louvemos ao Senhor. Irmãos, nesse momento nós teremos os avisos da semana. Como os irmãos têm percebido, de uma semana para outra nós temos tido algumas variações, então eu peço que você, por favor, atente para os avisos da semana.
Nós ouvimos os avisos. Agora, nesse momento, eu convido a irmã Sara Késia, que estará dando um relatório missionário da missionária Rafaela do campo em Rondônia. Então, a irmã Sara vai trazer um relatório para que as famílias possam orar por essa missionária. Boa noite, irmãos. Eu irei apresentar agora o relatório da missionária Rafaela, que participa do projeto Rondônia para Cristo. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16 e 9. Irmãos, esses últimos meses têm sido atípicos para todos nós e exigindo de nós adaptação nas mais diversas formas. E em tudo isso, devemos dar graças a Deus por nossa saúde, necessidades supridas e todo o cuidado durante esse tempo de pandemia. Pelos planos, eu estaria visitando as igrejas e os irmãos nesse período, mas devido à Covid-19, os planos foram alterados. Não pude estar viajando agora, mas continuo orando pelos irmãos e espero em breve poder vê-los e estar com vocês, assim que tudo estiver mais controlado. Aqui em Porto Velho, ainda estamos com os trabalhos presenciais suspensos, com exceção de reuniões da diretoria, a construção da casa pastoral e a ampliação do prédio da congregação manancial, e as realizações das gravações dos cultos, que são transmitidos via internet, e sempre tomando os cuidados que esse momento exige. No mais, estamos bem, e o Senhor tem nos preservado e cuidado todos os dias. Louvo a Deus em especial pelos irmãos e as igrejas que têm mantido a cada um de nós, missionários, assim como os pastores e os obreiros nos campos, mesmo durante esse período tão difícil. Obrigada a cada um pelas orações, ofertas e apoios sempre constantes. Como relatei na carta anterior, tivemos a nossa primeira conferência de mulheres da Igreja Batista Regular Ebenezer, em que tratamos dois temas: verdadeiramente bela, recatada e do lar, estudo levado por mim, e lugar de mulher onde Deus disse, estudo levado pela irmã Stephanie. Essa conferência foi transmitida pelo Facebook da Igreja Ebenezer e foi uma bênção para a honra e glória de Deus. Nós, as mulheres da igreja, preparamos uma lembrancinha para as participantes do congresso que moravam aqui em Porto Velho e depois entregamos na casa de cada uma das participantes. Creio que todas gostaram, pois foi feito com muito carinho e amor. Voltamos a ter nossas reuniões da SAF presencialmente, por sermos cerca de 6 ou 7 mulheres apenas, a cada 15 dias. Estou ajudando sempre que possível o pastor Ivo no acabamento da casa pastoral. As aulas de violão e o trabalho com as crianças estão suspensos, pois é difícil para os alunos de violão terem acesso à internet e celular e até mesmo ter aula assim. E quanto às crianças que vão para a igreja, enfrentam o mesmo problema e um agravante. Nenhuma delas tem pais crentes, o que dificulta ainda mais que elas aprendam, desenvolvam conhecimento na palavra de Deus e sejam acompanhadas. Peço que os irmãos continuem orando por elas e que o Senhor nos dê sabedoria para encontrarmos um meio de levar a palavra de Deus até elas de maneira segura e constante. Oramos para que toda essa situação de pandemia seja controlada o mais rápido possível e possamos nos reunir novamente, dando continuidade aos trabalhos. Estamos convictos que o Senhor sabe todas as coisas e tem o controle de tudo, até das situações mais difíceis e adversas. Os pedidos de oração da irmã Rafaela são, primeiro, para que os irmãos orem pelas crianças lá da igreja de Porto Velho. Segundo, pelo retorno das atividades no tempo e da maneira certa. Ela agradece também pelos seus mantenedores e agradece a Deus por todo o cuidado dele para conosco até aqui. Na graça e no cuidado do nosso Senhor Jesus Cristo, missionária Rafaela, Porto Velho, julho de 2020. Então agora eu peço que os irmãos possam pausar aí o seu vídeo e ter um tempo de oração pela irmã Rafaela.
Irmãos, nós paramos o nosso vídeo agora há pouco para orarmos pela missionária Rafaela, mas eu peço que você não deixe de orar pelos missionários que estão pelo mundo inteiro pregando o Evangelho e também sofrendo privações por conta do coronavírus e por conta de tudo que tem acontecido no nosso mundo, especialmente na área econômica. Então, pensando nisso, eu quero que você novamente pare o seu vídeo e ore com a sua família por alguns motivos especiais. Primeiro, pegando o gancho daquilo que falamos agora, ore pelas finanças da nossa igreja, ore por cada irmão, ore pela igreja, ore pelos pastores, ore pelos missionários que são ajudados pela igreja, para que a Igreja Batista da Fé tenha condições de arcar com seus compromissos. Não deixe de orar pelas finanças da igreja. Ore também pelas finanças das igrejas do nosso movimento, aqui em Juazeiro, no Crato, aqui no Cariri, em toda a região. Ore para que Deus continue suprindo todas as necessidades. Não deixe de orar também pela saúde de cada irmão. Nós sabemos que nesse período tem aparecido muitas enfermidades, não só por conta do coronavírus, mas também por causa de dengue e outras mais, que nós não temos muito acesso, mas infelizmente irmãos estão sofrendo. Então, ore pela saúde do povo de Deus. Também não deixe de orar pela santidade da igreja. Nós precisamos de oração nessa área. Oração para que Deus pastoreie o nosso coração e que possamos voluntariamente buscar uma vida que agrade a Ele. E por fim, não deixe de orar para que as consequências do pós-pandemia não sejam graves. Isso falando para a igreja do Senhor, especialmente para a nossa igreja. Para que quando terminar a pandemia, quando as atividades voltarem ao normal e quando nós voltarmos a nos reunir presencialmente, que nós não percamos irmãos, para que nós não percamos na edificação dos irmãos por causa de todo esse período longe da reunião solene presencial. Então vamos orar para que o Senhor preserve a sua igreja, preserve a santidade, a espiritualidade e o dever e o desejo do serviço de cada irmão. Então ore. Eu peço que você então pause o seu vídeo e, por favor, ore em família por esses motivos. Como é importante, irmãos, tirarmos um tempo para orarmos, para conversarmos com o nosso Deus, mas também outra atividade que é muito importante é a leitura da palavra do Senhor. Desde já desafio você a manter as suas leituras diárias da palavra de Deus, pedindo sempre que Ele abra o seu coração e transforme-o através da palavra dele. E nesse momento vamos continuar a nossa leitura, agora em Tiago capítulo 5, nós iremos ler dos versos 7 até o verso 20, certo? Então abra a sua Bíblia em Tiago capítulo 5, versos 7 a 20, que diz assim: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam culpados ou julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores.
alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, esses lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecados. Então, novamente, a minha oração, meu desejo é que Deus abençoe a sua vida através da leitura da sua santa palavra. Nesse momento, nós iremos ter mais 2 louvores e eu peço que você, junto com a sua família, cante ao Senhor. Vamos agora entoar mais 2 cânticos ao nosso Deus, e o primeiro deles tem por título Digno é o Senhor.
nosso lar abençoado. Nesse momento, irmãos, nós teremos a mensagem da palavra do Senhor e nessa feita nós convidamos o pastor Renato Brito, que estará trazendo a mensagem da palavra do Senhor para todos nós. Então, aquiete seu coração, preste bem atenção e que Deus abençoe a sua vida através da exposição da Escritura. Saudações, queridas irmãs e queridos irmãos da Igreja Batista Regular da Fé. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e que o Senhor esteja provendo paz aos corações, cura aos corpos e vida espiritual abundante para vocês e também para as suas famílias. Desde o mês de março, não tenho ido ao local onde trabalho para dar minhas aulas, para atender aos estudantes e para ensaiar com os grupos musicais que eu coordeno. Minha profissão é a profissão de professor de música e Deus tem usado essa atividade para me pôr o pão de cada dia na mesa da minha família. Por conta da pandemia de Covid-19, desde o dia 16 de março estão interrompidas todas as atividades presenciais do meu trabalho. Apesar disso, o trabalho não parou. E eu tenho certeza de que o trabalho
aumentou. Minha família é testemunha de que eu começo o trabalho pela manhã e termino o trabalho apenas tarde da noite. Há reuniões para fazer, aulas para dar, preparação de material, acompanhamento de bolsistas, edição de vídeo, escrita de arranjos, participação em lives e em eventos, organização de eventos, etc. Sem falar que eu também sou ainda um estudante. Essas atividades preenchem meu dia até eu dar ou resolver dar um ponto final, sobrando sempre muito trabalho para o dia seguinte. Há dias que são mais preenchidos que outros, mas de um modo geral, tem trabalho para eu fazer todos os dias. Quando o dia fica cheio demais, o que eu faço no outro dia? Especialmente em um fim de semana? Bem, eu costumo tirar um tempo para descanso. Especialmente um descanso assim à tarde, quando eu consigo descansar mais. E depois desse tempo de descanso, vejo uma série daquelas bem leves para relaxar. Quero começar essa meditação comentando o que Jesus fez depois de um determinado dia cheio pelo qual ele passou. Depois de ter um dia muito cheio, repleto de atividades, e algumas dessas atividades bastante cansativas, Jesus fez o seguinte: Jesus acordou de madrugada, alta madrugada, no outro dia para orar. Veja o que diz em Marcos, capítulo 1, versículo 35 até o versículo 39. Em Marcos, capítulo 1, versículo 35 a 39, nós lemos o seguinte: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Podemos dizer que Jesus era um grande exemplo de piedade. Apesar de ter passado por um dia muito cheio, como podemos notar na leitura dos parágrafos anteriores do capítulo 1 de Marcos, Jesus se levanta cedo e se retira para orar. Jesus saiu para orar depois de ter pregado na sinagoga de manhã, depois de curar a sogra de Pedro na metade do dia e depois de ter atendido uma multidão de pessoas ao cair da tarde. E apesar desse dia tão cheio que Jesus teve, atendendo tantas pessoas, Jesus se levanta alta madrugada, vai para um lugar deserto e o texto diz que ali ele orava. Algumas observações nós podemos fazer a respeito desse texto sagrado. Primeira observação: Jesus separou um horário e um espaço reservado para ter um tempo de oração. Ele se levantou de madrugada e foi para um lugar deserto. Tanto era deserto que um de seus discípulos, o discípulo Pedro, no caso aqui chamado Simão, que era um dos seus mais próximos discípulos, não podia encontrá-lo. Tal foi este lugar deserto escolhido que Jesus teve para orar. Por aquele momento, Jesus estava sendo muito requisitado. É provável que o dia de Jesus, o segundo dia, também seria um dia bastante cheio. Esse preenchimento do dia
vinha também da cobrança das pessoas por um atendimento de Jesus. Afinal de contas, ele tinha curado muita gente no dia anterior. Talvez aquelas pessoas curadas foram divulgar esta cura que Jesus tinha feito e outros também queriam ser curados. Era uma cobrança que vinha das pessoas de fora e era também uma cobrança que vinha das pessoas de mais perto, no caso, os discípulos de Jesus, que talvez também sofriam com essa cobrança das multidões. Depois da oração, Jesus procura atender àquela crescente demanda de trabalho. Então, sim, Jesus se recolheu para orar. Várias pessoas vieram buscar Jesus para que ele atendesse às suas necessidades. E Jesus não se recusa a atender às necessidades das pessoas. Pelo contrário, depois que ele termina o seu tempo de oração, Jesus decide que vai atender as pessoas e não somente isso, ele vai ampliar ainda mais o seu raio de ação, que provavelmente ia resultar em mais trabalho. Outra observação que podemos fazer desse texto é que Jesus tem consciência do seu chamado. Ele tem consciência da sua missão. A missão de Jesus era pregar as boas novas para o seu povo. Jesus disse para Pedro: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois para isso é que eu vim. Então Jesus não queria e nem podia permanecer apenas naquela localidade atendendo as pessoas. Apesar de Jesus ser muito procurado ali, Jesus tinha que ir a outros lugares também para pregar. Outra observação. Depois de declarar seus planos, Jesus cumpre suas metas e viaja por toda a região chamada região da Galileia. E ele faz um trabalho ali. Ele prega nas sinagogas dos judeus e ele também expulsa demônios. Podemos afirmar que o ministério de Jesus era o ministério do ensino dos valores do reino de Deus e também o ministério da luta contra a maldade, que também é uma luta espiritual. Então, diante dessas observações, que lições nós podemos tirar dessa vida de piedade que Jesus tem, que Jesus leva? Será que nós podemos também ser piedosos, ou pelo menos seguir esse exemplo de piedade que o Senhor Jesus Cristo nos dá? Bem, primeiro, é importante que todos nós, me parece, essa é uma primeira lição da piedade que vem do exemplo de Jesus. Bom, é importante que todos nós organizemos nossas vidas para termos um tempo reservado para oração. Seguindo o exemplo de Jesus, esse tempo seria um tempo reservado, um tempo concentrado, em um espaço de preferência afastado das preocupações e das necessidades do dia a dia. Seria em um horário mais tranquilo. E nesse horário, o Filho de Deus, a Filha de Deus, se dirige ao Pai Celestial para uma conversa pessoal e uma conversa também respeitosa. Sim, é verdade. Todos nós temos muita dificuldade de reservar esse tempo de oração, esse tempo devocional, esse tempo de a sós com Deus. É provável que nesse momento seja necessário a gente deixar de lado, por exemplo, o celular, que a gente tente nesse momento fechar os olhos, que a gente tenha que se esforçar para focar o pensamento e tenha que ter uma estratégia também, né? Por exemplo, escolher um horário certo, um espaço adequado. Também, nesse momento, eu acredito todos nós devamos, né, seguir um certo procedimento, um certo passo a passo para que aquele tempo seja um tempo de qualidade e que, de preferência, aquele tempo não seja interrompido.
Esse preparo pode também determinar a quantidade de tempo, 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Há pessoas que conseguem até passar mais tempo, né? 1 hora em oração, 2 horas em oração. Nós vemos que Jesus Cristo já tinha um nível de foco tão assim aprofundado que ele poderia passar a noite inteira em oração. Poucos de nós, podemos dizer, moramos em espaços que não sejam compartilhados com outras pessoas. Nesse caso, deve haver uma conversa, um acordo entre todos os que moram naquele espaço, para que você possa se dedicar à oração em algum momento do dia. Na verdade, o espaço para a oração tem mais a ver com uma disposição mental, mais a ver com como você, naquele momento, se concentra nessa atividade do que no lugar em que você está na sua casa. Espaço de oração tem mais a ver com os pensamentos do que com os templos, do que com as casas de oração, porque pode ser que você vá para um templo e não consiga se concentrar na oração. E ao mesmo tempo pode ser que você esteja num lugar extremamente tumultuado, com uma grande avenida e que as pessoas passam de lá para cá, e o teu nível de concentração é tão grande que você consegue fazer uma oração naquele lugar. Então, cultive um momento do seu dia para que você possa se dedicar à oração, à leitura e à meditação na palavra. Dedique-se ao cântico de um louvor naquele momento. Dedique-se às palavras de santidade. Dedique-se às boas novas de salvação. Esse tempo vai alimentar a sua alma de santidade. Vai promover comunhão com Deus, dando a você mais condições espirituais e, acredite, até condições físicas para lidar com as tarefas do seu dia a dia. O exemplo de Jesus, que é um exemplo de piedade, nos dá uma segunda lição. O exemplo de Jesus nos ensina a ter consciência de nossa missão e disposição para enfrentar os novos desafios que essa missão nos impõe. Jesus sabia para que ele tinha vindo ao mundo e direcionava sua agenda diária e o planejamento do seu trabalho para cumprir aquele chamado. Jesus já tinha bastante trabalho onde ele se encontrava, mas podia acrescentar outros lugares, aproveitando amplamente as oportunidades que Deus lhe dava para cumprir a sua missão. Aqui, todos nós podemos nos perguntar: o que Deus quer de mim? Qual é o chamado que Deus me fez? Como posso cumprir esse chamado de forma mais ampla para poder atingir mais as pessoas e ser uma bênção na vida de outras pessoas? Então, todos nós temos um chamado e os nossos chamados são diversos. Depende de onde Deus nos colocou. Por exemplo, se você é pai como eu, a sua missão é a paternidade. Como você, pai, pode cumprir melhor a sua missão? Se você é mãe, a sua missão é a maternidade. Como você pode cumprir a sua missão diante de Deus? Como você pode ser uma mãe melhor? Se você é professor, a sua missão é o magistério. Então, como você pode atingir melhor as pessoas com o seu ensino? Cada um de nós tem uma missão dada por Deus nesse mundo. Precisamos saber que missão é essa e precisamos refletir em como essa missão pode ser cumprida, de maneira que as vidas das pessoas com quem eu trabalho sejam edificadas e que a glória de Deus brilhe na vida dessas pessoas. Uma terceira lição da vida de piedade que Jesus Cristo pode nos dar, é uma lição de enfrentamento do mal e uma lição também de trabalho. Como a missão de Cristo era ensinar, Jesus enfrentou horas de estudo
Sim, Jesus estudava. Horas de pregação, horas de debate com outros pregadores, outros mestres da lei. Ele enfrentou horas de resposta a perguntas difíceis. Ele enfrentou horas em que teve que fazer explicações diversas para públicos diversos, com necessidades diferentes. E alguns desses públicos estavam até agindo em oposição às suas ideias. Pregar as boas novas não é tarefa fácil. Pregar o Evangelho exige muito trabalho e dedicação. Jesus fazia isso como ninguém. Ele era muito bom naquilo que fazia e seu exemplo nos incentiva a cumprirmos bem, com qualidade, aquilo que fazemos diariamente como parte da nossa missão. Então Deus te deu uma missão, siga o exemplo de Jesus, né? Faça essa missão, cumpra essa missão da melhor maneira possível, com qualidade, com dedicação, como o Senhor Jesus Cristo também fazia. A piedade de Jesus também levou Jesus a enfrentar o mal. De acordo com o texto, Jesus viajou por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expelindo demônios. Não foi nada fácil para Cristo. Ele enfrentou diariamente um império espiritual do mal, que se opôs à sua missão constantemente. Nós também não teremos tarefa fácil. Devemos ficar bem conscientes que os problemas enfrentados por Jesus são sinais de que também nós enfrentaremos problemas no cumprimento da nossa missão, no cumprimento do nosso dever. Como Cristo, devemos enfrentar o mal com coragem e também com fé. Que grande exemplo de piedade nos dá o nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de seu dia cheio, apesar de certamente estar cansado, e apesar de ter tantas pessoas para atender, ele se levantou alta madrugada para orar em um lugar deserto. Jesus sabia qual era a missão dele nesta vida e ampliou o seu trabalho para atingir outros lugares, povoados vizinhos, indo pregar a mensagem de boas novas de salvação. Jesus estava disposto e enfrentou o mal com o seu ensino e também com a sua coragem e fé. O exemplo de Cristo está diante de todos nós a partir do relato dos evangelhos. O exemplo de Cristo está na canção também dos nossos poetas. Gostaria de encerrar essa mensagem pegando aqui o meu violão para cantar uma música escrita pelo pastor Estênio Márcios, com quem eu tive um encontro virtual essa semana. Nessa canção, uma pessoa comum, isso criação e imaginação do Estênio Márcios, recebe Jesus em sua própria casa e faz uma reflexão a respeito da humanidade e da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus seja sempre o nosso exemplo de dedicação à obra de Deus e que sempre possamos andar com Ele e andar com nossos irmãos e nossas irmãs em comunhão. Descansa um pouco, estás cansado, estás sedento e dorme, mestre, a casa é tua, já fechei porta e janela.
gentil, deixa a paz em mim. Fica a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo seu pra lavar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me. Vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me. Irmãos, nós ouvimos a mensagem da palavra do Senhor e que bênção poder ouvir, apesar de tudo que tem acontecido, das limitações, termos acesso à exposição da sua palavra. Nesse momento eu quero que você ore comigo. Ore mais uma vez, encerrando esse momento e pedindo ao Senhor que nos abençoe durante toda essa semana. Então vamos orar? Pai maravilhoso, obrigado por mais um domingo onde podemos sentar com os nossos familiares e cultuarmos o Senhor. Muito obrigado. Obrigado pela mensagem pregada pelo pastor Renato. Obrigado, ó Deus, pelos louvores. Obrigado pelo tempo de oração. Nós queremos agradecer, Deus, porque tudo é privilégio, tudo é graça que nos é oferecida em Cristo. Muito obrigado. Nós queremos pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos guarde, nos fortaleça durante toda essa semana. Mas não só nessa semana, mas que o Senhor nos acompanhe todos os dias de nossas vidas. E que durante todo esse período conturbado que estamos vivendo, possamos aproveitar bem o tempo para buscarmos o Senhor. Pai eterno, ouve as orações dos irmãos e supre as suas necessidades. Por favor, em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Então, boa noite a todos e uma boa semana.